Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Aula 8. O avivamento espiritual no mundo. Somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Vamos orar então. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pelo mover do Teu Espírito no nosso meio, Deus. Usa mesmo, papai, a nossa vida para trazer alívio, para trazer palavra, para trazer incentivo para as pessoas no dia a dia. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito para poder testemunhar a Tua obra maravilhosa na vida do ser humano. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, em nome de Jesus. Olha o que diz o profeta Ezequiel. Então, profetizei segundo me for ordenado. É claro que ele está falando sobre o vale de ossos secos. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Eu quero frisar para você que ele profetizou segundo lhe fora ordenado. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o quê? O Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Assim diz quem? O Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Continua dizendo ainda: profetizei como ele me ordenara, ou seja, ele foi obediente, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Capítulo 37. Vamos pensar juntos aqui nessas imagens. O profeta Ezequiel foi um homem chamado por Deus para um povo de dura serviço. Ele teve ali a visão dos ossos secos, aquele vale. Depois ele tem a visão de um rio que sai debaixo do trono. E tudo que vive ao redor desse rio vai ter vida. Ele vai andando no rio, aquele homem vai medindo cada passo dele e ele vai penetrando naquele rio. E nós podemos entender que ao ser chamado de Filho do Homem, ele pôde cumprir mesmo aquilo que Jesus depois viria fazer. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito, já no capítulo 47. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Para a gente não se delongar muito, depois pelos joelhos, pelos lombos, depois ele teve que atravessar a nado. Mas no finalzinho ele vai dizer: e me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Que visão maravilhosa! Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Deus deseja trazer vida aonde não há mais vida, manifestar o que? O fogo onde há frieza espiritual. Ele vai avivar aquilo que está morto. A visão de Ezequiel falava sobre isso. O Senhor já fez isso por várias vezes ao longo da história da igreja. Creiamos em seu poder e clamemos para que sejamos avivados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá para a introdução então. O Espírito não age por força. Ainda hoje Deus está soprando o seu Espírito. Você crê nisso? Através de dons, manifestações, Ele pode mover em nosso meio. E pode mover através de você, principalmente. Toda a terra. Tudo que passasse pelo rio seria saudável. Precisamos crer num avivamento mundial até a volta do Senhor. O profeta Ezequiel
Sobre o que ele falou? Ele alertou o povo a respeito do quê? Do juízo vindouro. Que mais? Que foi importante no ministério do profeta Ezequiel. Seu principal assunto, a desobediência do povo e a apostasia de Israel. Quais foram as visões do profeta e o que mostra para a gente essas visões? Demonstra a bondade e a misericórdia de um Deus presente na história do seu povo. E através disso, além do profeta Ezequiel, nós vemos muitos nomes que foram movidos por Deus para trazer o avivamento. O mundo já experimentou grandes avivamentos promovidos por homens comuns que tinham o quê? Uma coisa em comum. O quê? A vontade de ouvir e sentir a presença de Deus. Vamos falar sobre alguns, bem rapidinho, mas para você ter noção de como eles foram usados. O conde Zinzendorf, ele participou de um grande mover voltado principalmente para quê? Para as missões mundiais. Olha quando ele nasceu, 1700. Depois dele, John Wesley, muita gente conhece, né? John Wesley, ele pregava contra o formalismo sem poder das igrejas da época, das igrejas locais. E ele deixou uma coisa escrita tão interessante, ele diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. E é interessante porque a santificação é isso mesmo. Um outro homem muito usado por Deus foi Adoniram Judson. Ele era um missionário estadunidense que atuou na Birmânia por quase 40 anos. Nasceu em 1788. Depois, um outro também que é muito famoso, Charles Finney. O que ele fazia? Ele pregava um viver pleno, contrariando o quê? A vida morna da época. E William Seymour também, que é um homem muito famoso, por quê? Ele foi o fundador da missão evangélica da fé apostólica, mais conhecido também como movimento da Rua Azusa. Ele nasceu em 1870 e ele trouxe um grande reboliço, tanto que os negros passaram a ter, através desse movimento, uma voz mais ativa, mostrar que eles também podiam ser usados por Deus, e houve um avivamento muito grande trazido por esse homem. Depois, lá em 1873, quando ele nasceu, e lançou um movimento em 1900, obreiro leigo e pregador itinerante, fundador do movimento da fé apostólica, Charles Parham. Depois, o que ele fez também? Ele criou o Bethel College Institute, instituto fundado para preparar obreiros leigos para evangelizar o mundo. E para a gente poder estar quase acabando, o Evan Roberts também, no país de Gales, experimentou um mover sobrenatural que se espalhou pelo mundo todo. Ele nasceu em 1878. E eu peguei um homem também, o Leonard Ravenhill, que foi realmente um escritor. O que ele era? Ele era um escritor evangelista, cristão e britânico. Ele firmava as suas palavras, tudo que ele escrevia, mais baseado em oração e avivamento. E ficou muito conhecido por um livro de autoria dele, Por que tarda o pleno avivamento? E ele deixou duas coisas escritas também, além de várias outras, que eu deixei para você, para a gente poder ler. O maior milagre que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem puro, de um mundo sem santidade, torná-lo santo e colocá-lo de volta naquele mundo impuro, conservando o quê? Santo. Mas ele escreveu também: a maior vergonha de nossos dias é que a santidade que ensinamos é anulada pela impiedade de nosso modo de viver. Uma profunda mudança de mente, atitudes, pensamentos e propósito, isso fará toda a diferença na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Os grandes avivamentos provocaram impactos profundos a nível político, econômico e cultural. E nós podemos entender que Jesus, quando foi tentado por Satanás na área política, era Satanás oferecendo para ele o governo sobre o mundo, um reino desse mundo. E Jesus foi bem categórico com ele, dizendo: não, eu não quero isso. Alimentar a multidão com pães traria um grande sucesso, traria uma grande performance para esse homem, mas ele não quis.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus não queria ser um rei político, ele não queria ser um rei econômico, um rei cultural, social, não. Ele queria trazer a mensagem que ele trouxe: o reino de Deus é chegado a vós outros. Os profetas, esses homens que foram movidos por Deus para trazer um avivamento, para quê? Para que fizesse sentido para nós hoje essa palavra do próprio Senhor Jesus no livro de Mateus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, o mundo todo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso sim é avivamento. Isso sim é presença de Deus conosco. Vamos lá para a conclusão. O que ficou de tudo que esses homens fizeram? De tudo que eles falaram, de tudo que eles experimentaram, de tudo que eles disseram que estava acontecendo? O que é que ficou? Onde estão os pregadores que protagonizaram esses grandes avivamentos? Eles morreram. E agora? Precisamos sentir arder em nossos corações a mesma necessidade que eles tinham. O que eles tinham em comum? A vontade de mover o Espírito Santo de Deus através de suas vidas. Homens que numa época diferente, homens que com muito menos acesso a informações, com muito menos acesso financeiro às coisas, eles conseguiram clamar a Deus, buscar de Deus e espalhar esse avivamento. E enquanto eu estou gravando para você essa aula, está acontecendo um movimento na Universidade de Asbury, no Kentucky, Estados Unidos. O que aconteceu em 1970 está acontecendo agora de novo em 2023. Eu não quero falar sobre isso agora, nós não temos tempo para isso, mas muitas pessoas dizem que isso é emoção, que isso não está realmente acontecendo, um culto ininterrupto desde o dia 8 até hoje, nada disso foi parado, o Espírito Santo está se movendo nessas pessoas. Eu não estou lá para ver, mas eu quero te dizer, é possível? Sim. É possível que Deus esteja falando? Sim. É possível que Deus esteja se movendo? Sim. Mas nós precisamos buscar o quê? Que nós sejamos avivados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz. Até a próxima, em nome de Jesus.